Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e você está jogando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar sobre a semifinal da Copa Libertadores entre Fluminense e Internacional, jogo que aconteceu no Maracanã e o jogo terminou empatado em 2-2, um jogo muito eletrizante, muito bom de se ver, de se assistir, e eu vou detalhar para vocês aqui como é que foi essa partida entre as equipes brasileiras. Bom, como eu sempre começo as análises, eu vou trazer aqui as escalações, né, de cada time, principalmente do time carioca, que é o Fluminense, e eu vou detalhar como é que foi o pensamento de cada técnico e como é que foi a distribuição dentro do jogo. Bom, para começar, o time do Fluminense começou com o Fábio no gol, nas laterais Samuel Xavier e o Marcelo na lateral esquerda, e na zaga Nino e o Felipe Melo. Essa já é a linha de zaga já bastante conhecida já pela torcida do Fluminense, né? André na cabeça de área e no meio campo também teve o Ganso jogando mais ali junto com o André e na restante da escalação com o Arias no meio campo, na meia direita, o Keno na meia esquerda, o ataque com o John Kennedy e também com o Germancano. O time do Inter, do técnico Eduardo Cudê, começou o seguinte, com o Sérgio Rocher no gol, nas laterais o Hugo Malo na lateral direita e na lateral esquerda o René. Na zaga jogou com o Vitão e o Mercado. No meio de campo foi o seguinte, o Johnny jogou como o cabeça de área e na distribuição o Cudê joga com a linha de 3 e depois 2 atacantes. Mas o que eu vi na distribuição foi o seguinte, com o Johnny mais atrás e o Arangues, o Charles Arangues, fazendo o segundo volante ali perto do Johnny, né? Aí veio uma linha de 3 com o Wanderson jogando mais pela esquerda, o Alan Patrick jogando de maneira mais centralizada e o Maurício jogando mais aberto na direita com o Valência mais à frente, né? Quando o Inter ia atacar, o que acontecia? Caía os meias para esses lados, né? Valência ficava atuando entre os zagueiros, né? E o Alan Patrick ali por trás, criando as situações de jogo do Internacional. Esse foi o começo do jogo do Inter, tanto que o Maurício, o primeiro chute do Internacional ali aos 5 minutos, foi pelo lado direito. O chute que ele bateu de canhota, a bola passou ali razoavelmente perto da trave direita do goleiro Fábio. Causou um pequeno susto ali pro time do Fluminense, né? E o time do Internacional começou muito bem, né? Principalmente com o Valência incomodando muito a defesa do Fluminense, né? Aos 7 minutos, foi o primeiro escape do Fluminense numa boa arrancada do Keno. O Fluminense já estava sendo um pouquinho pressionado por conta da marcação avançada do Internacional, mas esse foi o pequeno escape do Fluminense com o Keno. Ele arrancou, quebrando, furando a linha de zaga do Internacional, e ele invadiu a área do time gaúcho e bateu cruzado de esquerda, e o Sérgio Rocher fez uma ótima defesa assim com a ponta dos dedos e mandando para o escanteio, né? 2 minutos depois, aos 9 minutos, veio a resposta do Internacional, né? Um chute cruzado do Ener Valencia, né? Que invadiu a área do Fluminense, bateu cruzado, chute forte, né? E o Fábio fez uma excelente defesa. Na sequência do lance, o René, que teve a posse de bola ali na altura do seu campo defensivo, ele dormiu no ponto. O Arias foi mais ágil do que ele, roubou a bola do René, avançou pelo lado direito e encontrou o John Kennedy na meia-lua da área do Internacional. O John Kennedy recebeu e deu um giro e fez com que esse giro fez com que a marcação do Inter se perdesse do John Kennedy, entrasse mais na área e deixou o Cano mais aberto pela esquerda. O John Kennedy fez o passe rápido e com um toque só o Germancano bateu na saída do goleiro Rocher e abriu o placar para o Fluminense ali aos 10 minutos já do primeiro tempo, já marcando um gol bem logo cedo para o time tricolor. O que aconteceu depois desse gol do Fluminense? O time do Diniz, ele acabou abaixando um pouco a temperatura do jogo. Colocou um jogo mais cadenciado, justamente para o Internacional não prevalecer o seu modo de jogar. Porque se o Fluminense acelera o jogo, ele poderia fazer um jogo mais de trocação com o Internacional. Isso não seria bom para o Fluminense, não seria vantajoso para o Fluminense, já que o Fluminense já estava com a vantagem. Então um jogo mais cadenciado, de trocas de passes, de posse de bola, que já é a característica do time do Fluminense, do time do Diniz, já seria a favor
mais a favor pro time tricolor. Então essa foi a intenção ali do time do Fluminense. Aos 19 minutos o Fluminense quase fez o segundo gol, justamente por causa dessa troca de passes, né? Principalmente ali na jogada entre o Keno e o Cano. O Keno tocou pro Cano, o Cano devolveu, fazendo uma tabelinha, e o Keno bateu na saída do Rocher, e o Rocher com a perna esquerda evitou o gol do Fluminense, o segundo gol. E com isso o Fluminense foi trabalhando a sua bola, né? Só que o problema do Fluminense foi justamente quando perdia a sua bola no campo de defesa. Isso aconteceu muito nos erros, principalmente do Felipe Melo. O Felipe Melo errou demais, né? Principalmente por conta das pressões que o Ener Valencia fazia ali na zaga. E o Felipe Melo, ele hesitava os passes, errava alguns passes e causava contra-ataques para o time do Internacional. Dois ou três contra-ataques foram cedidos ao Inter, e o Inter não soube aproveitar, parando ou na defesa, ou o Fábio impedindo os gols ali, as chances que o Inter criou a partir dessas roubadas de bola cedidas pelo time do Fluminense, né? Então o jogo foi bastante lá em cá, teve bastante chance de um lado, chance do outro, o goleiro Fábio trabalhando bastante, o Rocher também trabalhando bastante. Só que um lance no final do primeiro tempo, o Fluminense ainda ganhando de 1-0, e o Internacional tentando ali buscar o seu gol de empate, um lance virou um pouco a história da partida. O Samuel Xavier, ali por volta dos 40 e poucos minutos do primeiro tempo, 42 ali, ele recebeu um cartão amarelo numa falta que ele cometeu, né? Só que 5 minutos depois, né, de maneira até um pouquinho ingênua do lateral do Fluminense, ele recebeu o segundo amarelo, né? E aí, consequentemente, foi expulso de campo. E o Fluminense ficou com 10. E o Inter começou logo ali na parte final do primeiro tempo a partir para buscar o seu gol de empate ainda logo no primeiro tempo. E aí acabou conseguindo justamente no setor onde Samuel Xavier atua, que é o lado direito, consequentemente o lado esquerdo de ataque do Internacional. O René cruzou a bola pelo lado esquerdo. O John Arias, que estava recompondo ali, tentando recompor aquele lado direito, aquele vazio onde o Samuel Xavier deixou, né? Só que o cruzamento saiu, o cruzamento do René para a área, ele viu a infiltração do Hugo Malo para dentro da área, e ele cruzou na cabeça do lateral direito do Inter, e que cabeceou bem no contrapé do Fábio, que ainda tocou na bola, só que não evitou o gol do Inter, e aí foi o empate do Internacional. O lance ainda entrou em checagem pela equipe do VAR, para ver se o Hugo Malo não estava impedido, e o lateral não estava. O lance foi revisado e o Inter teve o seu gol validado. E fechou assim o primeiro tempo, né? Fechou em 1-1, um jogo muito elétrico, bastante corrido, um jogo muito bom. E aí o segundo tempo foi o seguinte: para reajustar a equipe, o Diniz fez algumas mudanças, né? Primeiramente ele tirou o Felipe Melo e colocou o Marlon, justamente porque o Felipe Melo estava errando muito na sua saída de bola, e o Marlon também é um jogador, um zagueiro mais rápido, então isso facilitaria nas conduções do Fluminense buscar um tipo de saída de bola, para o time do Fluminense também evitar infiltrações de algum tipo dos jogadores do Internacional. Outra mudança foi o seguinte: o Ganso saiu, o Ganso que estava jogando ali do lado do André como volante ali, e ele colocou o Alexander no lugar do Ganso, justamente para aumentar o poder de marcação e as saídas de trás para o ataque, para o Fluminense ter um tipo de saída para poder contra-atacar, já que o Inter ia para cima do Fluminense, né? E a outra mudança a entrada do Guga no lugar do John Kennedy. O Guga justamente para lateral direito, para cobrir o lado onde o Samuel Xavier tinha deixado porque ele foi expulso. Então, para fechar a linha de zaga, para voltar com essa linha de 4, o Fernando Diniz colocou o Guga, e ficou Guga, Nino, Marlon e o Marcelo fazendo a linha de 4 ali. De vez em quando o Marcelo trocava ali com o Alexander, fazendo caindo mais pelo meio, e o Alexander caindo mais pela lateral. Eles faziam essa troca, né? E o Cano ficou mais isolado na frente, mas ainda
com algumas saídas, com o John Arias pela direita e o Keno pela esquerda, né? Só que o começo de jogo foi muito difícil para o Fluminense, porque o Inter foi para cima. Continuou com a mesma escalação, só que o Arangues começou a sair um pouco mais de trás, né? Aumentando o poder de criação ali no meio campo do Inter, para justamente criar dificuldades para o time do Fluminense, e conseguiu criar. E não foi por menos, o Inter conseguiu o seu segundo gol, né? Primeiramente teve até um chute do Wanderson, né? Antes desse segundo gol, um chute de fora da área, e o Fábio conseguiu uma ótima defesa, né? E teve uma sequência de escanteios, né? E num desses escanteios, na sequência de um deles, o Hugo Malo cruzou para a área, do lado direito, né? E o Mercado cabeceou para o gol e marcou o segundo gol do Inter. Só que através da revisão do VAR, a equipe do VAR reviu o lance, né? E quando o Mercado foi cabecear, a bola resvalou na mão dele e entrou pro gol. E esse gol tinha que ser anulado realmente, porque com a cabeçada do Mercado e batendo na mão dele, a trajetória da bola muda. Então, com isso, na regra, o gol tem que ser invalidado, e foi invalidado. O gol do Inter não foi... o segundo gol do Inter não valeu, e o placar continuou intacto, né? Só que o Inter continuou insistindo e conseguiu seu segundo gol poucos minutos depois desse gol anulado, né? É uma boa jogada do René, que estava errando muito na fase defensiva ali, deixando muito espaço ali pro Arias, né? O René, trabalhando ofensivamente, estava muito bem. Ele enfiou uma ótima bola pro Maurício, né? Ele deu uma tacada assim num passe, né? E o Maurício recebeu ali na ponta esquerda da área do Fluminense, rolou para o meio da área, o Ener Valencia tentou dominar, mas a bola passou por ele, e a bola chegou ao Alan Patrick, que na jogada ele limpou o Marcelo, tirou o Marcelo da jogada e bateu forte, cruzado, sem chances para o Fábio, fazendo assim o 2-1 no placar para o Internacional, né? E o Inter na frente, consequentemente, assim, com um jogador a mais, pensava-se que o Inter poderia até atacar mais e poder fazer o terceiro gol. Só que teve umas mudanças em que eu, particularmente, eu não concordei com as mudanças que o Eduardo Cudê promoveu para sua equipe. Ele logo cedo, né, o Fluminense logicamente ia tentar alguma sorte melhor ali, tentando atacar ao seu modo, com a sua troca de passes, ele estava até conseguindo trocar os seus passes ali, característicos, né? O Cudê, ele foi, digamos assim, muito pragmático demais, né? Porque ele, com um jogador a mais e com a vantagem no placar, ele preferiu se prevenir do que tentar um terceiro gol e aumentar sua vantagem. Ele tirou seus dois meias, né? Primeiro ele tirou o Arangues, já tinha tirado o Arangues, e colocou o Bruno Henrique, né? Quando ele fez o seu segundo gol. Poucos minutos depois, ele tirou os seus outros dois meias de criação. Tirou o Alan Patrick e o Maurício. Eu não sei se eles alegaram cansaço, mas as trocas, para mim, prejudicaram o time do Inter, que não teve mais nenhum tipo de cadência ou segurança no seu meio campo, ou tipo de criatividade para poder conduzir o seu time mais à frente, ou justamente cadenciar o jogo, segurar mais a bola, para o Fluminense não ter nenhum tipo de condição de criar oportunidade para poder, talvez, em uma bola qualquer ali, algum ataque do Fluminense, acabar fazendo o segundo gol. Só que o Cudê fez essas trocas, né? Ele tirou o Arangues e colocou o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é um volante que sai para o jogo, mas não tem o tipo de criação que o Arangues tem. E aí as trocas que me causou um pouco de incômodo na questão do Internacional, né? Ele tirou o Alan Patrick e colocou o Luca, né? E colocou o Dalbert, que é uma espécie de lateral esquerdo, um meia esquerda ali, ele faz essa função, né? No lugar do Maurício. E o time deu uma queda de rendimento, chamou um pouco mais o Fluminense para o seu campo, né? E o Fluminense, querendo ou não, ao seu modo, ele já é um time muito bem treinado pelo Diniz, e é um time que sempre está buscando assim, sempre tem uma vantagem a mais de jogador no seu campo de ataque, quando ele vai atacar, né? Através de tabelas, através de infiltração, e através daí o Fluminense até conseguiu o escanteio que ocasionou o gol de empate do Tricolor, né? O Fluminense empatou o jogo aos 34 minutos, né? O Arias bateu o escanteio e cruzou
Através desse cruzamento, o Nino cabeceou, ele conseguiu se desvencilhar da marcação, né? O Nino cabeceou e, inteligentemente, o Cano é um atacante muito inteligente, né? No meio do caminho, na cabeçada do Nino, o Cano desviou num giro, né? Ele conseguiu, mesmo marcado, conseguiu fazer um giro e mandar a bola pro gol, empatando assim a partida pro time do Fluminense. Em 2-2, né? E assim, o jogo deu uma queda de rendimento justamente porque quando o Inter tentou atacar, ele não tinha mais o poder de criação que tinha antes, com o Alan Patrick, com o Maurício, com o Arangues, né? E ele ficou dependendo ali em qualquer jogada do Ener Valencia, que já estava desgastado ali, ou alguma tirada de algum dos garotos, como o Luca, que entrou, ou o Dalbé ali pela esquerda. Só que o Fluminense, quando conseguiu fazer o seu segundo gol, ele já sustentou um pouco mais na marcação e foi levando o seu jogo. Ele saía só na boa para poder aproveitar qualquer tipo de espaço que o Inter estava dando, né? E o jogo terminou aí, Fluminense 2, Internacional 2. O jogo em que foi um jogaço, né? Foi um belo jogo para se assistir, para se analisar, né? A vantagem do Inter é a questão de jogar em casa a segunda partida, né? Mas esse placar de 2-2 poderia ter sido melhor para o Internacional, né? Ele não aproveitou. Eu achei que o Kudê poderia ter feito mais nessa questão, né? A não ser que os meio-campistas, né? O Alan Patrick e o Maurício alegaram cansaço, né? Ele não tinha outra opção. Só que o 2-2 foi melhor para o Fluminense pelas circunstâncias de jogo. Ele conseguiu arrancar um empate estando com um jogador a menos, né? E aí partir para Porto Alegre e ver no que vai dar esse confronto entre os dois brasileiros, né? A partida foi muito boa, tá tudo em aberto. O Fluminense tem condições de ganhar lá no Beira-Rio, mas o favorito, só por jogar em casa, é o Internacional. Mas está tudo muito, muito em aberto, né? E essa foi a minha análise sobre Fluminense 2, Internacional 2. E o que vocês acharam da partida? Acharam boa? Eu acho que vocês acharam boa a partida. Para quem assistiu, achou muito bom, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Comenta o que vocês acharam da partida. Compartilhe o vídeo. E ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos que vão aparecer aqui no canal Opinando. E se inscreva aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!